Boa noite, Saravá, Mojubá. Hoje venho aqui poder explanar para cada um de vós sobre alguém ou alguma coisa que vós tenham ouvido falar, sobre um ser em específico. Vamos estar falando de quem? Algo que muito é ligado ao meu nome de trabalho. Para aqueles que estão me vendo e ainda não me conhecem, eu sou o maioral. Eu sou Exu Lucifer. Tem muita controvérsia, tem muitos mitos, muita conversa fiada ligado a Lúcifer e também aquilo que é o meu nome de trabalho, Lucifer. Então veja que tem Lúcifer e existe Lucifer. Lucifer, guardião da lei maior e da justiça divina, trabalhador das linhas de esquerda de Umbanda e também em apenas alguns terreiros de Quimbanda. Por que alguns? Vamos saber já já o porquê desse alguns. É importante saber. Eu, enquanto manifesto, enquanto incorporado, enquanto agente da lei maior e da justiça divina, trabalhador da luz, atuando nas trevas da ignorância humana em todos os sentidos, tanto nas trevas da ignorância humana encarnada, como nos planos astrais, inferiores, superiores e também em esferas inferiores. Tenho como pilar ser um trabalhador, um manifestador da lei maior e da justiça divina à esquerda do trono da fé, para aqueles que são de religião de Umbanda, para quem acredita, para quem segue aquilo que são orixás, aquilo que são divinos tronos, aquilo que são manifestação desses poderes responsáveis pela manutenção, pela boa manutenção daquilo que é muita coisa, não só em cima da terra, como tudo que a envolve. Mas não estou aqui para falar de orixá, estou aqui para falar a respeito de Lúcifer e da confusão que se tem sido feita durante já muitos anos, me confundir, eu, Exu Lucifer, o maioral da Quimbanda, para poucos terreiros que se dizem de Quimbanda. Não estou aqui para criticar fulano ou beltrano, mas estou aqui para fazer aquilo que é o trabalho que um Exu faz, que é expor a verdade, trazer à tona, trazer orientação, direcionamento, esclarecimento. O meu trabalho é levar luz aonde exista trevas, onde exista trevas da ignorância, para poder fazer com que a humanidade encarnada ou desencarnada possa acessar essa luz que cada um de vós possui. Quebrar os meandres, as amarras, as correntes, os grilhões que têm aprisionado a humanidade e têm feito a caminhar em direção a abismos. Esse é o meu trabalho, que vai se estender nos 7 sentidos da vida. Não sou eu entidade que se manifesta em determinados terreiros de Quimbanda
que se dizem de Quimbanda, ou que se dizem de Umbanda cruzada, ou então de Umbanda tradicional. Eu não sou Lúcifer, não sou o diabo, não sou o cramulhão, não sou o chifrudo, tinhoso, o enganador, o destruidor, aquele que quer destruir a humanidade. Muito pelo contrário. Atuo nas trevas da ignorância para dissipar as trevas. Não para fazer amarrações, para fazer trabalho de morte, determinados tipos de sacrifício a animais, que são feitos de uma forma completamente incoerente, sem fundamentação, por quem não está preparado, apenas por bonito para ganhar dinheiro dos incautos. Não sou esse tipo de entidade espiritual. Entidade espiritual que está se passando por Lúcifer, nem por Lucifer é, se passando por Lúcifer. Nada mais são do que entidades espirituais trevosas, trazendo caos, aonde já existe um incontável desequilíbrio, que é a humanidade no ponto que se encontra. Boa parte da humanidade está imersa, não só nas trevas da ignorância, mas também em um determinado nível de caos. Eu, Exu Lucifer, o maioral, o general, são algumas maneiras que muitos me conhecem. Não sou o príncipe das trevas. Não sou eu envolvido em rebelião no céu. Por mais que em determinados terreiros, congás, tendas, a maneira que cada um quiser chamar, exista determinadas entidades espirituais trevosas que se manifestam feito bicho, faltando cuspir fogo, para poder o quê? Justamente através de impressionar quem está presente, poder mascarar orientações, direcionamentos que só fazem quem está quebrantado, quem está lascado, está mais lascado ainda. Não digo nem a nível de médios que estão servindo de instrumento de trevas de ignorância, porque esses então devem ter o conhecimento. Quem mete a mão na cumbuca tem que saber o que está fazendo. Quem mexe com o vespeiro tem que conhecer as vespas. Esses, a conversa vai ser diferente. A conversa não vai ser aqui, a conversa vai ser após o desencarne. Por todo o desequilíbrio que tem colocado boa parte de pessoas prostrados perante a sua própria ignorância. Mas isso é assunto para outro caso. Vamos continuar naquilo que é o título, a importância, o pilar dessa explanação, dessa orientação. Não sou muito menos eu nenhum daimon de Goécia, como em determinados terreiros de Quimbanda e também de Umbanda, seguindo aquilo que são orgonogramas completamente sem fundamentação, onde existe uma farofa, uma mistura de tudo enquanto há para tentar explicar Exu. Nada a ver, tem nenhum guardião de lei maior e a justiça divina a ver com daimons de Goécia. Nem sequer aquilo que seja a verdadeira Goécia, a maioria dessas pessoas tem verdadeiro conhecimento, a não ser decoreba que estão em livros,
que cada um de vós basta ter dinheiro para comprar. Já seria o suficiente para poder fazer cair muitas máscaras. Fora situações de mistificação. Pessoas que pulam de galho em galho e vão aprendendo jeitos, trejeitos, estão ali mistificando. Para quem não sabe o que é mistificação, é uma encenação, é um teatro que alguém está fingindo estar incorporado. Só para tirar proveito de pessoas que estão ali necessitadas. Mesmo uma pessoa que vá atrás de fazer amarrações, trabalhos de morte, de destruição, também essa é uma pessoa carente de ajuda, porque está tão profundo nas trevas da ignorância, perdido em meio à sua raiva, ao seu ódio, que nem sabe o terreno que está pisando. E muito menos os frutos que isso dará lá na frente. Agora que vós tem um apanhado geral, mesmo que resumido, daquilo que eu represento, como entidade espiritual, Exu, Lucifer, de lei maior e de justiça divina, aplicador da lei e da justiça, aplicador, não juiz. Não só eu sou aplicador da lei e da justiça divina, mas como guardiões e guardiões, Exus e Pombogiras, são aplicadores da lei. A lei vem do alto, a determinação, então, também temos o cúmpito de colocar em ato aquilo que sejam os desígnios da lei e da justiça divina. Que fique bem claro. Nos âmbitos onde nem sequer ousa-se pronunciar lei maior e justiça divina. Devido ao quê? Ao medo, ao temor, porque sabe com que estão mexendo. Então nem sequer pronunciam isso, porque essas pessoas tremem de medo, porque sabem aquilo que estão fazendo. Mas isso que eu estou dizendo não é um julgamento, isso é um esclarecimento. Tem muitos engraçadinhos que se julgam aí conhecedores, sabedores, faladores, aqueles que falam mais do que a boca. Quem fala muito sabe pouco. A pessoa está encarnada, fala muito, costuma saber muito pouco. Ainda mais quando é para criticar e apontar o dedo. Podem dizer, esse é o maioral? Esse é o Exu Lucifer? Não, não é. Exu Lucifer, ele é tenebroso, ele é mau, ele é ruim, ele é o juiz, ele é o que determina todas as coisas. Vós não conhecem nada daquilo que seja guardiões, então. Pode ter conhecido aquilo que é o que tem se passado por guardiões. Eu não ligo com aquilo que as pessoas acham ou deixam de achar daquilo que seja as minhas manifestações ou a minha apresentação. Porque eu não estou aqui para fazer bonito, eu estou aqui para trabalhar. E um trabalhador, guardião, Exu, que está à esquerda do trono da fé, não pode estar promovendo aquilo que são situações ligadas à soberba, ao querer se aparecer.
tomem cuidado, vós que tem contato com determinados tipos de entidade espiritual, que vós não tem olhos nem ouvidos para poder discernir se aquilo é uma coisa ou é outra, tomem cuidado, se informem primeiro, pesquisem. Como eu falei, tem situações, como a maioria está acontecendo por aí, que vós vai encontrar em livro. Aquilo que vem do espiritual, que são orientações, vós não vai encontrar em livro. E Lúcifer? Então quem está se apresentando lá em determinados terreiros é Lúcifer? Se eu não fosse quem eu sou, me viria de rir. Não rir, mas sim de gargalhar até altas horas. Como pode alguém, mesmo estando nas trevas da ignorância, ter tamanha incoerência, tamanha falta de conhecimento? Conhecimento não sobre sabedoria, mas conhecimentos óbvios de poder, pelo menos parar para meditar naquilo que está sendo dito. Se bem que muitas pessoas falam um monte de coisa em cima da ignorância de outras pessoas que não têm conhecimento, então ouve falar e as pessoas acham, aquelas que não têm conhecimento, que não frequentam, que não fazem parte de religiões na qual existe a manifestação de espíritos, o que a pessoa vai ouvindo e o que ele se deixa impressionar, ele vai ter como verdade. Então essas pessoas são facilmente enroladas, através da culpa, do medo e da ganância. Culpa, medo e ganância. Como uma pessoa pode ousar dizer que está incorporando, que está invocando Lúcifer? Para começar, partindo daquilo que é o que está escancarado, o que está na cara. Então eles invocam Lúcifer, o príncipe das trevas. Mas eles veem coerência ou fundamento em dizer que Lúcifer está no terreiro e que ele é o príncipe das trevas, porque às vezes, por falta de conhecimento e interesse, houve um ponto, né, quando diz sobre pontos do maioral, pontos de Exu Lucifer, que diz que então é o rei da magia negra. Sim, sou o rei da magia negra, mas não porque eu faço magia negra para destruir ninguém, mas sim eu tenho a habilidade de poder desfazer, anular certas ações nefastas. Por isso eu sou o rei. E não é porque eu sou o rei que eu sou maior do que o tranca-ruas, que eu sou maior do que o marabô, que eu sou maior do que o limpa-trilho, que eu sou maior do que o Exu Pimenta, que eu sou maior do que o Exu Lonã, que Exu Corcunda, Exu Morcego, Dragão Vermelho, Cobra Negra. Não. Cada um é rei naquilo que tem a sua especialidade. Todos são generais, chefes de poderosas falanges. Então as pessoas estão associando informações obtidas de doutrinas cristãs sobre Lúcifer, que próprio dentro das doutrinas cristãs há uma completa ignorância, porque Lúcifer nem sequer é mencionado na suposta guerra do céu. Não é Lúcifer que é mencionado, nunca foi.
Aquilo que é mencionado nessas escrituras que vós conhecem como Bíblia, é mencionado Satã, Satanás em... Ah, mas Satanás, Satã e Lúcifer é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Para começo de conversa, Lúcifer não é um espírito humano. Não é como o Exu, assim como eu, assim como o Tranca-Ruas, assim como o Marabô e tantos outros, ou Pombogiras, ou Caboclos, ou Pretos Velhos, que são espíritos humanos que receberam então esse encargo, receberam essa patente de trabalho espiritual. Por isso eu digo, sou Exu Lucifer, porque eu tenho essa patente do reino de Exu. Lúcifer é uma consciência, é um ser que está em contato com todo o plano da criação. Todo o plano da criação. Tem muitas histórias antigas falando sobre a revolta de Lúcifer, que Lúcifer então era um dos comandantes, um dos responsáveis, um dos maiorais em um conselho galáctico nessa parte do universo, que há eons atrás tinha um trabalho a ser feito. Mas mesmo assim ainda é limitar aquilo que é Lúcifer. Não estou aqui para engrandecê-lo, para denegri-lo. Jamais. Não é esse o propósito. Mas sim fazer com que vós comecem a despertar para aquilo que seja a verdade. Lúcifer não é nenhum louco, desvairado, que tem como objetivo destruir o ser humano e muito menos aquilo que seja o planeta, ou quem dera ter a ousadia de poder confrontar ou destruir o incognoscível, o indestrutível, o inominável, todo-poderoso. Não faz nenhum sentido, não tem fundamento. Mesmo para leigos não tem fundamento. Afinal, quem pode mais do que o Todo-Poderoso? Claro, partindo se isso fosse uma disputa, coisa que não é. Porque como pode existir disputa contra aquele que é o Criador de tudo, de todos e todas as coisas? Tudo que existe emana dele. Ah, então o incognoscível, esse Todo-Poderoso, criou o mal? Não, o mal é só um conceito criado pela manifestação humana nesse plano de encarnação para poder identificar aquilo que não convém, porque aquilo que é mal para um, para o outro não é. Mas vou me limitar a esse ponto, porque senão a conversa estica. Então Lúcifer é essa consciência. Não tem braço, não tem perna, não tem boca, não tem nariz, é uma consciência. Consciência essa criada para qual propósito? Ele atua em vários propósitos. Nessa parte da criação, no que diz respeito, no que toca o ser humano, experienciando nesse planeta, nessa experienciação aqui, entre material, planos astrais e aquilo que são manifestações superiores e inferiores, o cúmpito de Lúcifer, existe um local, uma dimensão, na qual Lúcifer se encontra, um seu desdobramento, uma sua manifestação. Nesse local, nessa manifestação, o trabalho de Lúcifer é fazer o quê? Todo e qualquer pessoa que se faz uso
de qualquer tipo de sagrado. Que seja Jesus Cristo, que seja a Virgem Maria, que seja o Buda, que seja qualquer sagrado. Mesmo as forças da natureza. Se existe alguém que se faz uso do sagrado para tirar proveito em cima dos outros, que proveito? Ganhar dinheiro, ter favores, ser beneficiado, ser aplaudido, dar sustentação a determinadas situações sem completo ou nenhum fundamento. Toda e qualquer pessoa que manifestar isso vai passar pelos planos, por essa dimensão onde está Lúcifer. Não importa quem é que seja, porque aqui na Terra pode ser importante, mas são só rótulos. Pode me explicar melhor, Maioral? Posso explicar sim. Das coisas mais simples às mais agravantes. O que é mais simples que vai lá passar com essa consciência? Se vós é uma das pessoas que fofoca, que mente, que manipula, e daí quando vós é descoberto, quando a sua máscara cai, quando aquilo que é oculto vem revelado, e daí vós olha para qualquer pessoa e fala: eu juro por Deus, juro por Nossa Senhora, juro pelo meu anjo, que eu não menti, que eu não enganei, que eu não roubei. Por tudo enquanto é mais sagrado, eu nunca fiz isso, eu jamais faria isso. Isso é o mais cotidiano, é o que mais acontece. O mais agravante é as pessoas que estão envolvidas com todo o sortilégio de trabalho negativo, de trabalhos de destruição. Porque o trabalho de destruição não se resume a acender velas, a imolar, a sacrificar bode, porco, galinha, o que quer que seja para poder fazer uso do plasma, do sangue, como instrumento de poder para fazer destruição. Mas já é um ato negativo em si, através de palavras de orientação, conduzir a pessoa à desgraça. Alimentando vingança, alimentando soberba, alimentando egoísmo, ganância, preconceito, intolerância, violência. Tudo isso faz parte de um trabalho negativo, antes mesmo de um acender de velas. Podemos dizer que boa parte da humanidade, de uma certa forma, terá um contato com essa consciência manifesta que vós ouvem falar Lúcifer. O portador da luz, a estrela da manhã. Outra coisa que é de suma importância. Lúcifer jamais, em momento algum, que seja num passado remoto ou distante, que seja mais próximo, que seja aqui agora ou no futuro, não intervém, não atua na experiência humana de encarnação.
Enquanto alguém está encarnado, não existe ação de Lúcifer aqui. E daí eu pergunto, o que é que as pessoas estão incorporando ou invocando? Qualquer coisa. Com certeza, Lúcifer não é. Mas tem algo, tem alguma coisa ali se passando por esse tal de príncipe das trevas. Falo isso sem problema nenhum. Porque como trabalhador da lei maior e da justiça divina, eu não tenho nada a temer. Quero e será um grande e enorme favor para quem não concordar ou diz trabalhar com outro, receber Lúcifer ou invocar Lúcifer, me faça essa gentileza. Direcione ele para mim. Direcione ele para esse médium, que vai me poupar trabalho de corrigir atrás de capturar esses impostores, esses espíritos impostores. Porque diante de mim, eles vão tremer. E isso não é um desafio. Isso eu estou pedindo um favor. Estou pedindo um favor. Pois me faz uma grandíssima gentileza. Me economiza trabalho, que trabalho tem muito, para poder capturar e encaminhar para o lugar de direito ou de merecimento esses impostores. Porque se tem uma coisa que eu não tenho é medo. Já estive em reinos de grandes das trevas. Grandes das trevas esse que quando os magos negros ouvem que são escravos dos grandes das trevas, vamos dizer dessa forma, a perna deles treme. Mas eu nada temo. Porque o meu trabalho é lidar com isso. Não para destruir esses seres. Não tem nada a ver com destruir. Mas sim colocá-los de uma maneira que eles possam entrar em ressonância com aquilo que seja maior, verdadeiro. Meu trabalho é levar luz aonde existem trevas. Então, acredito que não seja necessário continuar mais depois dessa rápida explanação do que seja Lúcifer. Lúcifer não é Satanael, não é Satanás. As pessoas estão acostumadas a jogar tudo dentro de um balaio. Como se tudo fosse a mesma coisa. Como se Exu fosse o diabo, fosse o coisa ruim. Mesmo que eu devo admitir que muitas vezes a maioria das pessoas estejam correto, por quê? Porque a maioria de locais não tem aquilo que são entidades espirituais de lei e de justiça divina. Existe aquilo que são entidades espirituais trevosas. Então as pessoas estão tendo contato com o quê? Com aquilo que é o desequilíbrio, com aquilo que é realmente que não mede esforço e não tem escrúpulo para poder destruir, desmontar, fazer desmoronar uma família. Não mede e não tem escrúpulo para acabar com a saúde de uma pessoa. Não mede e não tem escrúpulo para fazer uma moça direita, uma moça honesta, passar a se prostituir. Ou de fazer alguém entrar em vícios que não vai ter força sozinho para poder sair. Isso é só o começo. Não estou falando nem de situações que as pessoas estão fazendo trabalho para tombar o carro do outro lá, para poder ficar no lugar dele.
Então fica essa explanação, esse alerta para cada um de vós, para que vós faça atenção. Ah, mas aquilo então que as pessoas, principalmente boa parte dos cristãos, estão dizendo que Lúcifer é o diabo, né? Para começar, o diabo não existe a não ser uma forma de pensamento alimentada, criada e nutrida pelo inconsciente coletivo da humanidade. Não só o consciente coletivo, né? O inconsciente coletivo, mas também o inconsciente pessoal de cada pessoa que nisso acredita. Nessa criação desenhada, poucos séculos atrás. Façam atenção, tenham cuidado com aquilo que vós estão falando, com aquilo que vós estão ouvindo, com aquilo que vós permite entrar dentro de vós, com aquilo que vós tem permitido entrar dentro da sua casa, da sua vida, dos seus caminhos. Não é só a vida vossa própria, mas daqueles que estão a canto, amigos. Por quê? Porque isso vai se esparramar feito um câncer, assim como tem se esparramado. Ah, é mentira, porque eu fiz pacto com Lúcifer. Ah, vós fez pacto com Lúcifer? Então eu quero conhecer, eu quero ver onde está todo esse seu poder. Não para disputar comigo, porque eu não estou aqui para disputar com ninguém, eu estou para executar aquilo que a lei maior da justiça divina me passa para ser executado. Mas facilmente é só colocar alguma coisa, algum tipo de desmanche de magia para ser feito, que eu quero ver se vai ter resultado. Que seja a curto, médio ou longo prazo. Porque tem trabalho de toda a situação. Tem trabalho que se resolve rapidamente, tem outros que demoram um pouco, tem outros que demoram anos. Devido ao acúmulo de escória, de todo tipo de energia negativa, larva astral, forma pensamento, obsessão, é tanta coisa que para poder libertar determinados filhos, não é que não temos condições de libertá-los de forma rápida, em questão de poucos dias. Temos, mas acontece que é o ser humano encarnado que não aguenta. Não tem estrutura, não tem vibração, não tem magnetismo, não tem energia para suportar tamanho intervento. Já faz um pequeno tempo que eu não venho aqui passar orientação para vós. Mas eu estou de volta. E vamos falar mais e mais sobre assuntos controversos. Não estou aqui para falar nome de ninguém, para criticar ninguém. Mas se a carapuça serve, a verdade é assim. É o dedo na ferida, mas é uma dor necessária. Dessa forma, eu encerro aqui aquilo que é essa orientação. Encerro essa orientação, por quê? Porque não se precisa falar ou explanar mais daquilo que eu tenho explanado. Dúvidas, por mais que eu passe aqui, que eu fique aqui explanando por horas, sempre surgirão dúvidas. Mas de orientação em orientação, vamos colocando cada pingo nos seus is. Então eu dou boa noite para quem é da noite, eu saravo para quem é de saravá, Mojubá e boa noite.